E aí, tudo bom? Mais um dia aqui para o estudo 1189. Hoje nós estaremos compartilhando o capítulo 5 de Marcos. E hoje o dia está nublado. Já tirei o primeiro momento dessa manhã. Já pude orar, já pude adorar, já pude ter um momento de agradecimento, já pude fazer meus pedidos, já coloquei algumas coisas que para mim são significantes diante de Deus e que isso te sirva de inspiração. Comece o seu dia agradecendo, comece o seu dia adorando, inicie o seu dia buscando a face do Deus que te ama, que te olha e que deseja conceder os desejos do seu coração. Se buscá-lo em primeiro lugar e a sua justiça, se nós colocarmos ele como prioridade, sem dúvida as demais coisas, todas aquelas que são importantes e que não vão nos tirar da presença dele, sem dúvida, ele tem prazer de conceder. Eu tenho vivido experiências como essa, experiências de entrega, de me submeter. Ontem eu tive a alegria de poder compartilhar na consagração pela manhã do ministério a qual eu faço parte e fui extremamente abençoado, edificado pela palavra que o Espírito Santo me guiou a ministrar. E eu pude compartilhar com algumas pessoas e vou compartilhar com vocês. Não importa em qual posição você esteja de busca, sempre é necessário perceber o sentimento ou a influência que está tentando te mover. Pedro, quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Pedro foi o único que falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: não foi nem carne nem sangue, ou seja, essa revelação não veio aqui da terra, essa revelação veio do alto. Então foi uma revelação espiritual. Versículos depois, Jesus disse: eu vou ter que ir, vou ter que morrer. E aí Pedro: não, Jesus, você não vai não. E aí Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava logo alguns minutos depois se deixando influenciar pelo maligno. E qual é o exemplo que você quer dizer, Alex? Não estou entendendo. O que eu quero te explicar é que ontem eu compartilhei uma palavra chamada as chaves de sabedoria que Salomão não utilizou. E eu fui tentado a não compartilhar essa mensagem. Uma mensagem que eu tenho certeza marcou esse dia, marcou a minha vida, marcou a vida daqueles que ali estavam. E eu não queria compartilhar a mensagem ali. Eu queria compartilhar a mensagem em um outro local, um local onde tivessem mais pessoas. Olha só, na hora que eu percebi isso, eu coloquei diante de Deus: Pai, me ajuda. Eu tô sendo tentado a não compartilhar o que o Senhor me deu. E aí o Espírito Santo confirma isso e me mostra a importância de sempre colocar as coisas na mão do Senhor para que Ele me guie, porque do contrário seremos guiados pelos nossos sentimentos, e no meio desses sentimentos podem haver influências demoníacas. E aí entra aquela questão: se eu compartilhasse outra mensagem, seria edificante? Seria, mas não seria o centro da vontade de Deus. E eu me senti no centro dessa vontade quando eu peguei o meu orgulho, a minha vaidade e falei: não, vocês não vão me mover. Eu sei que
o meu coração é uma balança enganosa e eu não vou me mover por ela. Eu quero me mover pelo que Deus tem para mim. Então eu estou expondo aqui esse pequeno testemunho para que sirva de exemplo para você. Nem tudo que é certo, se feito com sentimento errado, vai sair certo. Eu estaria num ambiente de adoração, num ambiente de entrega, num ambiente de ministração, responsável por ministrar a palavra de Deus, de servir alimento espiritual, porém, o sentimento que estaria me guiando naquele momento, se eu não estivesse guiado pelo Espírito Santo e submisso, seria um sentimento contrário ao querer de Deus para aquele momento. Que nem eu e nem você nos deixemos guiar pelas nossas vontades. Nem tudo aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, do jeito que Deus quer. Foi o que eu aprendi ontem. E a ministração foi algo marcante na minha vida, uma revelação muito, muito preciosa. E o Espírito Santo, ao final da mensagem, falou comigo: não se preocupa, você compartilhou 3 chaves de sabedoria que Salomão não utilizou. Existe uma 4ª chave que eu deixei guardada para você falar depois. E eu me senti muito feliz, porque só essa 4ª chave de sabedoria que eu não mencionei é uma chave tão poderosa que só ela, por si só, já é uma mensagem linda. E é isso. São experiências que nós vamos vivendo e o Espírito Santo vai nos lapidando e o Senhor vai nos aprovando ou reprovando, a fim de que todos os dias nos amoldemos à vontade do Senhor. E é por isso que a gente tem que estar aqui todo dia, lendo, vivendo essa palavra. Porque do contrário, se eu utilizo o conhecimento de ontem ou de anteontem e me esqueço de buscar hoje, amanhã talvez eu não tenha alimento sólido suficiente para ter energia espiritual suficiente para resistir ao diabo até que ele fuja de mim. Amém? É uma instrução do fundo daquilo que Deus tem colocado dentro de mim. Eu jamais estaria expondo algo tão pessoal se não fosse para edificar a sua vida. Que isso sirva de alerta. Liga um alerta aí, pensa. O que está me movendo a fazer isso? Sabe o que me trouxe aqui ao estudo 1189? Um incômodo de aproximadamente um ano e meio, onde Deus já tinha falado comigo que era para compartilhar o que eu estava buscando. E eu sentei com meu pastor semanas antes de algo acontecer, que eu vou dizer agora, e falei com meu pastor: pastor, Deus está colocando no meu coração estudar a Bíblia toda e compartilhar esse estudo. Aí ele falou: mas Alex, não dá em um dia na semana ler e falar e ministrar 7 capítulos, porque aí não dá para ter encontro todo dia. Eu acho melhor você pensar outra forma. E a gente ficou de conversar e não conversamos, passou um tempo. Um irmão muito querido que Deus colocou na minha vida, sem saber dessa conversa, porque foi conversado em gabinete, vamos dizer assim. Isso não foi exposto, não foi aberto. Ele chegou para mim e falou: meu irmão, Deus está me falando algo e eu preciso te dizer. Passou da hora. Aí eu: como assim? Passou da hora de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu te vejo ensinando a palavra, compartilhando o ensinamento. Eu vejo. Aí ele começou a falar e eu falei: amém. Eu já ouvi a mesma coisa. Vou começar. E tudo nasceu do fruto de um bate-papo dentro da célula,
após esse acontecimento. E hoje, esse estudo, ele também abençoa a célula a qual eu faço parte no meu lar, liderado por um outro grupo, por um casal de amigos, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. É uma oportunidade muito valiosa, porque não tem como você compartilhar a palavra sem carregar a palavra, sem que ela de alguma forma esteja viva dentro de você. Então, conselho que mudou a minha vida: tudo que você ouvir sobre a palavra de Deus, compartilha. Tudo, todos os ensinamentos, todas as ministrações, todas as revelações, as profecias, os testemunhos. Isso vai fazer com que algo fique vivo dentro de você. É como se você colocasse lenha na fogueira todos os dias. Eu acho que é o melhor exemplo. Se a lenha para de ser colocada, não tem combustível, não tem matéria-prima para queimar. Deixa essa lenha acesa, sempre reposta, todos os dias dentro de você. Amém? Vamos à palavra. Antes da palavra, vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse momento, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, pelo entendimento a respeito da Tua palavra, pela orientação do Teu Espírito Santo, pelo discernimento de espírito, pelas palavras que o Senhor tem ministrado ao meu coração para que repasse àqueles que estão à minha volta, e eu te peço, continue a tua boa obra que o Senhor iniciou, e que eu não me deixe desviar desse caminho, não importa qual seja a minha responsabilidade no meu dia a dia, os meus compromissos, as minhas agendas, os meus negócios, a minha família, a minha filha, os meus amigos e aqueles que o Senhor há de acrescentar. Eu te peço que essa palavra continue a queimar e que eu possa continuar todos os dias depositando lenha diante do teu altar para que haja fogo vindo dos céus. E eu te peço que esse fogo alcance esse coração que está aqui agora, essa família, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que seja cheio do teu poder, cheio da tua unção, que algo comece a queimar em seu coração, um desejo sincero de buscar a tua face, de ouvir a tua voz, de entender os teus ensinamentos e de colocá-los todos em prática. É o que eu te peço sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre as pessoas que estão ao meu redor, sobre esse irmão, essa irmã que estão agora aqui comigo, ouvindo, vendo, sendo ministrados pelo Senhor. Faça uso desse momento conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse homem, ele estava dominado de demônios, e esses demônios não deixavam ele ter paz. Ele era levado a viver no meio de sepulcros, ou seja, no cemitério. Ele vivia no cemitério. E
ele se cortava no meio das pedras, ou seja, andava de qualquer forma. E eu tenho certeza que era uma vida muito, muito, muito triste. Muito triste. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. É interessante que o homem ele corre até Jesus, mas quem correu não foi o homem, foram os demônios. Porque quem está falando aqui são os demônios que possuíam esse homem. Que queres comigo, Jesus? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Ou seja, aqueles demônios tinham consciência de quem Jesus era e eles tentaram negociar com Jesus para poder não serem atormentados por Jesus. Olha a prepotência do inferno. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Foi a primeira vez que Jesus fez um diálogo com um demônio. Todas as outras vezes ele falava. Lembrem-se, Jesus já tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. E esse espírito imundo veio e rogou. Olha o nível de batalha espiritual. E aí Jesus pergunta: Qual é o seu nome? E o demônio responde: Meu nome é Legião. Respondeu ele: Porque somos muitos. Ou seja, não era apenas um demônio, mas centenas, dezenas de demônios se apossando de uma pessoa. Implorava a Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Os demônios estavam implorando: deixa a gente aqui. Ainda que tenha que sair, a negociação ali era uma negociação territorial, porque existem principados, hostes, potestades, principados, e cada uma dessas hierarquias do inferno, ela ocupa um espaço, ela ocupa um território. E esses demônios eram demônios territorialistas. Por isso que eles imploravam a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Por que isso? Porque entrando nos porcos, a gente vai ler daqui alguns segundos, eles precipitaram os porcos, ou seja, fizeram com que os porcos se lançassem do precipício, porque eles estavam numa colina, para que esses porcos morressem, para que eles saíssem desses porcos e continuassem atuando naquele território. E aí Jesus, ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Nunca ninguém naquela região havia visto aquele homem vestido, tanto que é bem taxativo: assentado, vestido, vamos lá de novo. Assentado, vestido e em perfeito juízo, ou seja, ele estava liberto. E isso causou medo, porque aquelas pessoas sabiam como que aquele homem vivia, como que ele se comportava.
e o grande mal que ele fazia a si mesmo. E o medo é de ver essa pessoa aparentemente diferente. É incrível, né? A mudança causa medo, porque mostra que é possível mudar. E se você não está mudando, é porque algo não está acontecendo. É uma das possíveis reflexões. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Gente, para mim, estou falando agora que foi o que me veio agora na mente. Esse versículo aqui, diante do que eu acabei de te explicar, não é muito parecido com a forma que o demônio estava falando, aquela legião estava falando com Jesus antes. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por que a palavra deixa claro território? Por que a palavra deixa claro suplicassem? Eles poderiam simplesmente expulsar Jesus dali, se juntar e falar. E Jesus foi expulso dali, ou seja, a força foi levado para longe daquela região, daquele território. Mas não, eles suplicaram para que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Nasce aí um discípulo não nomeado de Jesus. Tudo porque Jesus sabia a importância que havia para que aquele homem ficasse e não seguisse a Jesus. A súplica agora mudou. Não era uma súplica para que ficasse no território, mas uma súplica para que seguisse a Jesus. E aí Jesus fala, tá, mas você tem que ficar. Você precisa falar o que aconteceu com você. Você precisa pregar essa verdade. Não basta viver a alegria da sua libertação. E que isso nos sirva de instrução. Não deixe sua vida ficar envolvida apenas na alegria daquilo que Deus fez por você. Compartilhe. Liberte outros através dessa palavra. Alguns serão tocados, outros receberão uma ministração, uns serão libertos, outros curados, mas seja como for, não importa como Jesus entrou na sua vida, o mundo precisa saber. Continuando, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. É muito interessante, eu acho que eu falei isso quando lemos o mesmo texto no livro de Mateus, que enquanto Jesus estava indo realizar um milagre numa menina, na filha daquele mestre da sinagoga, o Jairo, uma mulher se aproxima com uma doença, o fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, ou seja, ela tinha uma hemorragia
ela menstruava há 12 anos sem parar. Com certeza deveria ser uma mulher cheia de outros problemas, porque o fato dela estar em hemorragia o fato dela estar menstruando de forma hemorrágica tornava ela uma pessoa impura, que não podia viver em sociedade e que não podia ter relações sexuais e que não podia ir até o templo para adorar e sacrificar. Ou seja, a vida dela foi totalmente amarrada, tal como aquele homem que estava possesso com demônios, seu corpo estava possesso de doença. E seja doença, seja demônio, seja limitação de entendimento, seja falta de conhecimento, seja o que for, qualquer coisa que nos afasta de Deus não vem de Deus. Então vai ter que sair, vai ter que abrir espaço para uma cura. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Gente, toda fala que aparece, gastava tudo o que tinha, é porque ela tinha muito. Do contrário, falaria, gastava o pouco que tinha. Ou seja, ela fez uso de todos os recursos que ela tinha disponível. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha a fé, a certeza de que, assim como a Fernanda Brum diz em um dos louvores, apenas um toque é suficiente. Imediatamente, não foi minutos depois, não foi quando ela chegou em casa, não foi no outro dia, foi imediatamente. Cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Algumas outras versões falam virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E, segundos à frente, vamos ler. Muitas pessoas estavam ao redor dele, mas o sentimento de desejo de ser curado, apenas tocando as vestes de Jesus, só uma pessoa tinha. Como você tem se aproximado na presença de Deus, com a certeza de que Ele tem a sua cura? Com a certeza que basta apenas um toque para que você seja curado ou curada? Qual é o seu sentimento? Como você está se prostrando? Como que você está adorando? Reflete aí. Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Ou seja, os discípulos ainda foram, duros com Jesus. Vem cá, tá vendo um monte de gente não? Como que você fala quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ah, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a monte, sai daqui e vai para lá, e eles iriam. E muitas vezes em nossas vidas, esses montes são a cura que desejamos, a libertação que desejamos. Nós precisamos pedir ao Senhor que ministre sobre as nossas vidas a fé dessa irmã que ficou registrado na história. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo
Lembra? Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a menina. Ela ainda estava viva, mas quase morrendo, e quando chegam essas pessoas, o dirigente da enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Agora ela não estava doente. Agora ela tinha morrido. E aí? Quando você está no caminho, achando que vai receber a cura, vai receber a resposta, e seu último fio de esperança natural humano se vai, o que você faz? Como você se comporta? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Tá aí a instrução. Não tenha medo, creia. E eu tenho uma certeza interna que não foi coincidência aquela mulher ser curada aos olhos de todos da forma que foi curada. Eu tenho certeza que aquilo era para suscitar em Jairo a fé necessária para superar aquele desafio. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Quando aquelas pessoas que estavam chorando começam a rir, eu vejo dois tipos de pessoas. Os que estavam chorando, choravam, deveriam estar chorando por tristeza. Mas pelo jeito eles estavam chorando só por chorar. Estavam chorando por eles mesmos. Estavam com algum peso na consciência. Ou foram pagos para fazer aquilo. Infelizmente nesse tempo tinha isso. Tinha gente que era paga para chorar na morte das pessoas. E eu acho que é esse tipo de pessoa, porque se eu tô chorando pela perda de alguém que eu amo, e alguém chega e fala: não se preocupa, não chora. Essa pessoa que você acha que morreu, ela só tá dormindo. Eu no mínimo duvidaria, mas ficaria em silêncio esperando, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Vamos pedir a Deus que haja um milagre. Vamos acreditar. Mas não foi esse o caso. Quando você ri de algo, é uma dúvida tão horrível, tão demoníaca. É a dúvida extrema, a risada. Tem um trecho em que Deus manda um aviso de que uma mulher muito velha teria um filho, depois de velho. E esse filho nasceu, o nome dele é Isaac. E essa mulher, porque ela riu, porque ela duvidou, ela recebeu uma maldição, uma limitação veio sobre ela. Que você não duvide quando o milagre chegar à sua porta, ainda que esse milagre seja impossível. Nós servimos a um Deus de causas impossíveis. Ele entrou, ele porém ordenou que eles saíssem, ou seja,
Saia de perto dessas pessoas, retire essas pessoas do seu meio. Quem duvida da sua bênção, se afasta, se una a pessoas que acreditam. E olha quem que acreditava. Ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi. Talita cumi. É assim que fala, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade. Quantos anos tinha a mulher que Quantos anos aquela mulher sofria de fluxo de sangue? 12 anos. Qual a idade da menina? 12 anos. Uma coincidência? Ou um registro perpétuo de que não importa o tempo, não importa quanto tempo você está doente, não importa qual a sua idade, Jesus é o Jesus que realiza o milagre. Milagres. Levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E aí, o seu Deus realiza milagres? O seu Deus é o Deus das causas impossíveis? Quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele a quem nós acreditamos. Lembre-se, de acordo com a sua fé. Vai, a sua fé te curou. Homem de pequena fé. Nunca vi uma fé como essa em Jerusalém. Jesus estava sempre olhando para a fé das pessoas. E quando ele não via fé na pessoa que deveria receber a cura, como no trecho do paralítico, ele viu a fé no coração dos amigos. Cerque-se de pessoas que tenham fé. Cerque-se de pessoas que tenham fé, para que quando a sua fé não for suficiente, a fé daqueles que te amam seja suficiente para que você seja curado, liberto, transformado. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Cerque-se de pessoas que tenham certeza de que o nosso Deus, o seu Deus, ele ainda realiza milagres. Carregue essa certeza dentro de você. Seja alvo dessa certeza. Ministre essa certeza sobre a vida daqueles ao seu redor. Seja esse amigo que tem fé mesmo quando o seu amigo mais próximo não tiver. Ministre sobre ele. Quando os outros se calarem a respeito do Deus que você e eu servimos, abre a boca e fale. Fale. Fale com ousadia, com autoridade, com fé. Aquele Deus, esse que a gente acabou de ler, ele está vivo dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Exercite a sua fé. Quando o Espírito Santo te guiar para uma oração, ore. Quando o Espírito Santo te guiar a fazer algo, faça. Você só vai saber se aquilo vem de Deus se você analisar à luz da palavra. Tá, eu estou sentindo vontade de orar por essa pessoa. Por que eu estou sentindo? Não sei. Orar é bom? É. Eu quero alguma coisa para mim? Não. Você quer o bem dessa pessoa? Quero. Então ora. Vai lá e ora. Mas não faça isso se você não fizer essa mínima análise. Porque talvez o que queira te levar a orar seja um sentimento de querer aparecer, alguma coisa do tipo. Não se guie por isso. E também não tenha dúvida de que é o Espírito Santo que está te guiando. Ainda mais se for só você e a pessoa,
Se for um momento um pouco mais reservado, que você possa tirar a pessoa e ministrar só no ouvido dela, faça. Você só vai saber com certeza se aquilo veio de Deus se você chegar, olha, eu estou sentindo de fazer algo, eu não sei se vem de Deus. Eu sempre começo assim, eu não sei se vem de Deus, talvez seja o meu sentimento, porque eu estou preocupado com você, mas Deus me trouxe aqui para orar por você. Deus me fez orar por você. E talvez seja a resposta da oração daquela pessoa. Eu já recebi ministrações, essa semana mesmo, uma ministração muito linda. Eu tenho certeza que veio de Deus para que eu fosse animado, reconfortado, cheio. E Deus se preocupa conosco. Ele se preocupa com você e Ele te ama. Carregue essa certeza por onde você for. Que Deus nos abençoe. Um abraço.